Bom, pessoal, hoje dia 14 de agosto, né? Uma segunda-feira. Semana passada comecei, né? Voltei com os diários, porém, não fiz o meu fechamento semanal, né? Fiquei devendo, né? Também ontem foi dia dos pais, né? Enfim. Então vamos começar aqui, né, analisando o que eu tenho na minha tela, né? A gente vai rever o que eu fiz, né, o que eu poderia ter feito, o que eu hesitei e o que eu fiz de errado, né? Já que o motivo, a utilidade do diário é rever, repassar o que eu fiz no meu dia e o que eu posso fazer para estar melhorando a minha performance, beleza? Então, ó, já adianta, esse fibro cinza tracejado aqui, ele é um fibro macro, né? Um pouco maior, não pega todo o movimento, porque aqui não é o contrato contínuo, certo? Eu tenho esse fibro em púrpura, que é desse último movimento de alta, né? Que acabou. E essa acumulação do dólar realmente foi uma acumulação. Tem a possibilidade de ser uma distribuição para entregar o movimento para baixo, certo? De continuação desse movimento de baixo. Hoje está brigando na retração de 7.040 com 61,8, né? Trabalhando na faixa de Gaza. Mas, como ele conseguiu romper hoje, né? Ó, ele ficou brigando, tentou romper uma, duas, três vezes, né? Aí veio buscar a mínima desse range, né? Desse retângulo. E hoje abriu com um gap de alta, um gapzinho de alta, né? Mas dando continuidade, né, nesse pivô de alta aqui, ó. Esse branco nada mais é do que o fibro semanal. Eu vou aqui no semanal, pegar a máxima e a mínima da semana anterior. Observe que ele não conseguiu em nenhum momento fechar acima dessa minha linha do 4.949, que é aqui onde ele fez essa máxima da última semana de julho, certo? Então hoje ele conseguiu, né, já fechar acima dessa máxima semanal. Então, voltando agora para o intraday, essa projeção eu não fiz antes, né? Eu acredito que esse foi um erro meu. Não, hoje eu não fiz essas projeções macros, trabalhei com os esperamentos do dia. Isso acabou me envezando um pouco. Vamos lá. Quando o mercado abre com esse gap, né, olhando o posicionamento das médias, não pensei em nenhum momento em venda, né? Olhando aqui na outra tela, no gráfico de 15 minutos, né? O primeiro candle fechou um doji, porém com a média de 9 já ancorando o movimento. A média de 9 podemos dizer que essa média de 20 do 5, certo? Então já ancorando o movimento. Meu erro hoje, vamos lá. O único erro, né, do dia. Eu marquei a máxima do primeiro candle, né? Ele rompeu esse candle, trabalhou, fechou acima dele. Eu vou pensar, né? E sair entrar numa operação compradora. O que acontece? Quando esse, acho que foi esse terceiro candle aqui, rompe, pelos 2 minutos ficou muito bonito. Só que eu comprei, não esperei o fechamento do candle dos 5 minutos, né? E olha como ele fechou. Ó, esse candle ele abriu aqui, veio buscar essa região, voltou e perdeu a mínima desse segundo candle, né? Então aqui eu acabei levando um stopzinho de 5 pontos, mais tranquilo, né? Vi na hora que eu fiz a entrada, quando o candle fechou, vi que estava errado, né? Até pensei em deixar o stop abaixo da mínima desse primeiro candle por conta da região e ter aqui a máxima do dia anterior, mais o 61 do semanal. Mas optei por sair por conta do gerenciamento. Depois o mercado vem, troca polaridade, viola a mínima do primeiro candle e deixa. Olha esse PC, as médias todas alinhadas. Peguei, simples, comprei aqui. Nesse rompimento aqui, candle 4. Stop abaixo de 6,5 pontos. E em essa região, né, que é uma região de máxima semanal do 95, comprei aqui e saí aqui na região do 95, né? Pagou meu stop, pagou mais que 2 para 1 do risco, certo? Porém, né, até aí tudo bem. Trabalhei com um contratinho, não fiz parcial, bem devagarzinho, bem levinho. Mas quando ele chegou nessa região, o mercado não deu nenhum indício que queria cair. Não conseguiu fechar, né? Perder essa região aqui, ó. Essa região do 46,5. Uma baita defesa compradora. Então ele rompeu a minha faixa, né? Essa aqui nada mais é do que, ó, a máxima do retângulo, certo? Ele rompeu
e não conseguiu, né? Os vendedores não tiveram força suficiente para levar nem até a VWAP. Então aqui na abertura do mercado à vista, o mercado deixa mais um pullback sem volume, rompe máximo e dá continuidade ao movimento, né? Quando eu fiz a minha compra aqui, eu já tinha a possibilidade de levar até os 63,5, até os 63. É o topo semanal. Aí caso ele quisesse romper aquele retângulo, ele teria que romper essa máxima semanal, né? Então eu tinha essa possibilidade de alvo aqui. Porém, eu optei por sair nessa região, pois sabia, né, tinha uma grande possibilidade de haver um enrosco. De fato teve. Só que não foi uma correção, né, pelo menos até haver o A, uma troca de polaridade. E sim foi um pullback plano, pullback simples até a média de 9 períodos, né? Pelos 2 minutos, vou aqui para vocês verem como ficou bem legal pelos 2 minutos, mas eu não fiz essa entrada, né? Que eu fiz um stop e um gain e não fiz mais nenhuma operação. Ó, aqui nos 2 minutos, não consegui ver direito, né? Ele fez 1, 2, 3 topos, né? Fundinhos ascendentes, chegou na média móvel de 20, que é a de 9 dos 5 minutos. Deu um baita candle comprador, né? Um bull 180, um engolfo de baixa. Nesse engolfo de baixa, olha o volume dele aqui, praticamente sem volume, e depois mais um engolfo de alta. Então aqui, meu amigo, né, era uma baita compra, né? Eu tava nesse momento, eu tava olhando o fluxo comprador, tava vendo a UBS bater de 1.000 contratos forte na compra, e o gráfico de 5, e não ficou tão interessante, né, pegar esse rompimento aqui nos 5 minutos, né, pelo menos não para mim. Só que o P2 ficou sensacional, né? Pelo 2 eu peguei uma compra no primeiro teste nessa média de 9. Só que eu peguei na conta simulada. Coloquei o stop aqui abaixo, né? Passou um calorzinho e foi nos meus alvos. E quais foram os alvos que eu trabalhei? Mais uma vez, eu trabalhei com a projeção micro, né? Peguei a projeção dessa correçãozinha aqui, que querendo ou não é um pivôzinho de alta. Passo com a mínima. Fiz parcial no primeiro alvo e saí, né? Com todo o meu operado, com todos os meus lotes restantes. Aqui no terceiro alvo com a região de 63, né? Pelo 2 ele até deixou, esse aqui é um baita pullbackzinho ancorado com a 9, os 2 minutos, ó. Testou a região, deixou um candle gatilho vendedor, depois ele volta e deixa um gatilho comprador, que isso aqui é um pullback de pré-rompimento dessa região de 63, né? E desse pullbackzinho aqui, que pelo 2 minutos ficou bem interessante a gente trabalhar, ele deixou um stopzinho de 6,5 pontos, chegou a pagar praticamente 18 pontos, né? Então, ó, vou até colocar a tela cheia aqui, os 2 minutos, você vê como foi um padrãozinho lindo, ó. Todas as médias alinhadas, corrigiu até a 20, entrou pressão compradora e foi. Aquele pullback que eu falei nos 5 minutos é esse aqui, ó. Passou pressão vendedora, não conseguiu perder média de 9, deixou 1, 2, 3 de compra, é um PFRzinho aqui, foi embora, né? Então, a visão macro casou bem com a visão micro. E das projeções que eu não falei, ó, eu tenho aqui o que? Na sexta-feira, o mercado deu essa pancada para cima, corrigiu e veio bem devagarzinho, né? Brigando e fechou praticamente na máxima, né? Só que isso aqui, né, é um pivô de alta, uma impulsão, uma correção e uma nova impulsão, né? Então hoje eu não projetei, né? Isso eu até pequei nessa parte. Eu deveria ter projetado os alvos, que caso ele quisesse dar continuidade, como eu já tinha visto no diário, no semanal, tudo indicava que ele poderia montar um baita pivôzão no diário, ele teria alvos micros também, né? Então eu optei por trabalhar com regiões do semanal, mas não trabalhei com projeções, né? Olha só que isso aqui eu vi agora quando acabou o pregão, eu estava fazendo uns estudos aqui, ó. E olha a máxima praticamente, pelo menos do primeiro movimento, gravado no terceiro alvo de fibra, né? Talvez se eu tivesse comprado aqui, eu poderia ter feito uma parcial nessa região, com certeza, né? Era uma região de segundo alvo com topo semanal, mas teria já, né, consciência de que tinha um terceiro alvo ali em cima, não ficar buscando alvos, parou aqui porque parou aqui, certo? Então isso foi um erro da minha parte, deveria ter projetado, não na minha tela, porque ia ficar muito poluído. Aqui foi a operação que eu fiz, né? Mas segue o baile, né? E para amanhã o que eu vou fazer? Pegar a máxima com a mínima, colocar uma retração de fibra, né? Caso ele queira corrigir esse movimento,
seria bem interessante se ele quisesse vir buscar essa região mais uma vez. Não acho que seja errado. Porém, se ele perder força, né, nessas regiões, a gente também tem uma média de 200 totalmente ascendente, né? Então trabalhar uma venda nessa região vai ficar um pouco complicado, né? Mas se a gente for olhar no diário, a gente vai ver aqui, ó, no diário ele montou um pivô de alta depois rompimento da média de 50. Olha que coisa linda, a média de 9 já agora no movimento, a 20 inclinada, mas o mercado já vem, né, bem esticado. Pode ser que ele enrosque nessa região, ó, porque é uma região de era suporte, né? Agora virou uma resistência. Ele tá brigando nessa região aqui do 4.976, né? Eu falei, acho que foi semana passada, eu gostaria que ele viesse buscar os R$ 5. Faltou praticamente 19 pontos para ele vir nos R$ 5, né? Mas esse é um valor fechado, um valor emocional, né? Como as pessoas falam. De fato, a resistência está no 5.005, né? E não exatamente nos R$ 5. Se a gente for no semanal, acredito que aqui a gente tem uma média, ó, perfeito, de 20. Falei, meu Deus, falei isso, foi sexta. Ó, tá aqui, conseguiu fechar acima da 9, volumezinho legal de rompimento, pode vir brigar nessa 20. Agora, já romper essa 20 direto aqui, já vai ficar complicado, tá chegando numa região forte de resistência. É uma troca de polaridade mais uma vez. Primeiro teste que ele fez nessa região, ó, pancada para baixo. Só que aqui também estava muito afastado da 20. Agora ele está sentindo a região da média móvel de 20 períodos no semanal, né? Mas mesmo assim, minha expectativa, caso ele pode querer corrigir uma correção, né, intermediária desse movimentozinho aqui, mas o pivô de alta é claro. O pivô de alta é claro, eu vou trabalhar com espelhamento, né? Eu gosto de trabalhar com espelhamento, máximo para mínimo. Primeiro alvo no 5,025. Não sei se vai essa semana, mas eu tenho a expectativa, caso o mercado queira dar continuidade, ele vai buscar essa região. Vou também colocar, ó, as retrações desse último movimento de baixo. Não atualizei esse fio aqui, ó. Tá brigando uma retração de, olha só, retração de 50%. A gente tem o primeiro alvo mais retração de 61 desse último movimento. Mais uma confluência, vamos lembrar dessa confluência e ver se o dólar vem buscar de fato essa região aqui, 5,025, certo? Então para amanhã já mencionei o que eu vou fazer, né? Deixa eu ver se tem algum fio que eu preciso apagar. Não, talvez esse fio roxo não tem mais, já foi rompido. Por enquanto é isso. Olha o índice também não operei, quase fiz uma venda, né? Não vi compra no índice, pelo menos não vi uma compra, vou dizer que não vi uma compra. Ó, no 15 minutos, deixa eu ver se tem o desenho aqui, ó. Infute. Ontem eu fiz um desenho. Para mim ficou claro como a luz do dia e o índice hoje poderia, né? Eu apaguei já. O índice hoje, né, teria uma grande possibilidade de ele vir buscar essas regiões aqui. Por quê? Olha o fechamento. Como é que tira? Enfim. Olha o fechamento de sexta-feira. Pulsão. Perdeu essa região verde, que é uma faixa, é uma região forte de suporte, né? Perdeu essa região e finalizou o pregão fazendo uma troca de polaridade exatamente nessa região, né? Pelo 15 minutos aqui, ó. E hoje, quando ele abriu, nada para baixo. Aqui, rapaz. Pancada para baixo, né? Coisa sensacional. Então, quando ele rompe, né, ele vem, faz o primeiro teste, né? Que ele não é besta em já direto cravar alvo. Ele vem, tenta essa região, entra mais uma pressão compradora, ancora na 50 do 5, que é a vinda do 15 minutos. E aí sim, pancada para baixo,
e veio buscar cravar o segundo alvo desse micro pivôzinho. Uma análise técnica clássica que não teve muito o que procurar não. Pelo menos no 15 minutos ficou muito claro para mim. No 5, ó, mesma faixa, certo? Só que aqui um pouco mais abaixo por ser região semanal. Então, ó o primeiro candle. Nacional, né? Aí, beleza. Teve compra? Pra mim, no meu operacional, teve venda nesse candle 5. Não peguei. Porque eu gostaria que essa média de 20 estivesse um pouco mais próximo, certo? E aqui eu também estava comprado no dólar. No 2 ficou muito claro pra mim, ó. Aqui, ó. Exatamente aqui. Ó, aquela vendinha que a gente viu nos 5 minutos, que ficou bem bonitinho aqui. Aqui nada mais é do que uma bandeirinha, né? Uma bandeirinha até haver o alvo. Deixou até uma barrinha ignorada. Beleza. E a compra que eu vi, né? Foi essa barra 21 dos 2 minutos. Por quê? Caracterizou um falso rompimento, né? Entrou pressão compradora, sentiu média de 9, voltou, fez um pullback de pré-rompimento da mínima de sexta, mais mínima semanal, mais média de 20. Então aqui o risco muito baixo para essa operação, risco de 185 pontos, e o mercado aproveitou o momento da abertura do à vista e mandou 420 pontos, né? Pagando mais do que 3 para 1 do risco da operação, né? E para alvos nessa operação, além da média de 200 e da média de 50, a gente também tinha as retrações do dia, né? Como eu gosto de trabalhar o máximo para mim de hoje, vamos pegar aqui do Fibogap, né? Eu buscar a retração de 61,8%. Chegou na retração de 61,8%, olhando pelo 15 minutos, chegou na média de 20 do 15. Olha o engolfo que ele deixou. Agressivo? Sim, agressivo. Seguindo o cenário macro, a venda foi aqui. Top 150 pontos. A primeira pancada já andou 400 pontos, né? Mais do que 2 para 1 do risco. Ficou brigando mais uma vez, uma espécie aqui de bandeirinha, né? Vamos dizer deriva. Uma bandeirinha de fato. E rompeu. Rompeu e ainda fez uma troca de polaridade nesse candle 48. Né? Aqui pelos 2 minutos. Pelo 5 acho que ficou até mais claro. Ó. Pelo 5 ficou bem interessante. Por quê? Porque ele não conseguiu se manter. A média de 50 aqui. Não conseguiu se manter acima da 20. Então ficou entrando para essa vendedora. O que não ficou tão interessante foi esse pavio desse candle 14. Mas quem é mais conservador, eu de fato pegaria, se não aquele primeiro movimento dos 2 minutos, na perca desse candle 18. Porque esse doji aqui, para mim, ele sinaliza o que? O final dessa correção. Um doji de continuidade indicando o final dessa correção aqui. Beleza? Um stop um pouco mais caro, 330 pontos, né? Mas olhando pelos 5 minutos. Pelos 2 a gente viu que daria para entrar bem no início do movimento, só que a gente ficaria passando calor. Beleza? Não quis entrar aqui, não me senti confortável, o mercado rompeu para baixo, foi buscar o alvo, o que eu faço? Vamos esperar o que? Uma correção, uma troca de polaridade, um retorno às médias. De fato ele entregou. E duas vezes. Primeiro, vou pegar aqui esse movimento. O mercado veio, fez um primeiro teste nessa média de 20, já deixou um PC fazendo um falso movimento de um possível pivô de alta, né? Chegou até a ativar, mas não conseguiu fechar acima da máxima desse pivô. Entrou pressão vendedora, o mercado entregou 460 pontos para um risco de 110. É agressivo também, está vindo contra toda essa força compradora. E o mercado faz o que aqui? Olha, bom, bem simples, né? Sem inventar moda, a gente está vendo o que o mercado está fazendo. Faz um funil ascendente, então consegue vir testar mínimo, né? E fica praticamente lateral nessa região. Mais uma vez, ó, pegar com uma bandeira, canalzinho, né? Então, o mercado vem em forma de canal buscar o que? Mais uma vez, agora de forma mais precisa na região da mínima semanal, mais a mínima de sexta, aqui na região de 117.550, mais retração de 50% do dia de hoje. Chegou aqui e deixou um 2-3 de venda nos 2 minutos, mais esse engolfo de baixo, mais PFR. Agressivo, vendeu aqui,
conservador, não me sinto confiante. Então vamos esperar ele perder as médias, né? O alinhamento das médias e um pullback. E esperando, né, quem esperou exatamente a cereja do bolo, né? Não tinha como esperar mais, né, devido ao horário também, do que essa barra 74. Tem um alinhamento perfeito das médias, venceu a média de 50, fez uma troca de polaridade nesse canto de 73 e 4 rompeu. Né? Vendeu aqui o alvo, né? Primeiro alvo dessa venda seria a mínima do dia. Né? Todas as médias alinhando, um horário onde o mercado não tem muita volatilidade, não tem muita liquidez, um risco de 100 pontos, né? Ela chegou a pagar 450. O alvo que a gente tinha na mínima, 400 pontos. Né? Mas olha a hora que foi dessa operação perfeita. 3 horas. 3 horas já tá. Beleza? Então a venda que eu vi foi essa da retração de 50. Mas eu achei muito agressivo. Tava com a operação do dólar. Essa primeira venda aqui não fiz. E essa comprinha aqui que foi buscar retrações do dia. Beleza? Nessa parte da tarde já não estava no pregão. Não estava na frente do gráfico. Mas tinha, como mostrei no início, nos 15 minutos, a possibilidade do mercado trabalhar uma tendência de baixa hoje. Teve o diário também, né? E os 60 minutos. Se a gente for olhar o Ibov fechou hoje. Olha só. Olha o desenho aqui que eu fiz, ó. Olha o desenho que eu fiz. Tava aqui, eu disse, ó, pode vir buscar mais uma vez essa região de 50%, né? E dar pancada para baixo. O mercado foi próximo, né? A média de 9 segurou e já deu pancada para baixo. Eu vou até apagar. Mais que provado. E veio buscar ninguém menos do que o segundo alvo desse nosso pivô de baixa. Como já mencionei, desde julho venho acompanhando uma baita divergência divergência de baixa nesse dólar e nesse BOV. Ó, ele vai fazendo topos mais altos, fundos mais altos. Olha o nosso IFE vai fazendo topos, né? E agora fundos mais baixos do que os anteriores. Então aqui já ficou esse rompimento para mim totalmente sem lógica, né? Rompeu aqui, sendo que o nosso CFR fez um topo mais baixo, beleza? Então expectativa para amanhã, a gente for olhar, o índice agora conseguiu, né, trabalhar abaixo dessa média móvel de 50. Porém, assim como o dólar chegou no baita resistência, o índice chegou no baita suporte, região dos 116.700, né? Ele pode lateralizar nessa região, né? Creio eu que vai ter uma briga compradora maior nessa região, certo? Por conta desse suporte, mas tem tudo para acelerar e vir buscar os 115 mil. Na minha visão, uma trava interessante para o Ibov aqui na região dos 115 mil. Ele rompeu a região, né? É a mínima desse range aqui. Temos um terceiro alvo aqui desse pivôzinho de baixo, né? E a gente tem um alinhamento prévio das médias. Ó, e a gente tem uma média de 72 aqui embaixo. Né? Então, vamos ver se ele vem buscar essa região. Já montou outro pivôzinho de baixa e já ativou. Aqui, ó. E tem uma confluência do segundo alvo aqui nessa região. Mas o diário de hoje é esse. Para amanhã o índice também. Vou colocar as retrações do dia, né? Observe que ele rompeu essa faixa, mas também não conseguiu dar continuidade. Mas a gente for olhar esse último candlezinho aqui, ó, tem tudo para dar continuidade, né? Vamos ver como vai abrir amanhã. No mais, o diário de hoje, né, é esse.